segundo, analisar o que tem sido, até agora, os debates, as reflexões, né, que temos podido compartilhar. Foi pedido que nós pudéssemos transformar a reflexão em um artigo, e o artigo com uma reflexão tem um título, a partir do título que nós temos no painel. O artigo, a minha reflexão tem o seguinte título. Eu fiz aqui uma inversão em função de minha pós-graduação enquanto mestrado, com comunicação, procura pela técnica da FRJ, e como eu disse, pela primeira, eu estou atualmente enquanto aluno do curso de doutorado em História Comparada. Qual é o título? Mídias étnicas e intolerância religiosa, entre a condescendência e o respeito, escreve-se uma historiografia de diferentes representações sociais segundo as regras do jogo das aparências de dominante e subordinado. Eu começo então com essa inversão feita sobre a liberdade de expressão, e em seguida eu darei abordar sobre a intolerância religiosa. Primeiro falar que a liberdade de expressão no Brasil, né, ocorreu de modo tardio, né, e somente em 1808, com a fuga de Dom João VI para o Brasil, é que foi possível que não somente os clérigos e os serviços da monarquia expressassem a sua opinião. A partir de 1808 é quando a liberdade de expressão se estabelece no Brasil. Somente a partir de 1816, os não católicos puderam imigrar para o Brasil. Em 1816, chegam os imigrantes suíços, aqui no Rio de Janeiro, em Nova Friburgo, e se estabelecem. Então, até 1815, os protestantes não podiam imigrar para o Brasil, porque o Brasil estava pensando para ser um país, uma comunidade imaginária, branca, latina, católica. Os negros, no século XIX, puderam exercer a livre expressão através do jornalismo, como Francisco de Paula Brito, que criou um jornal denominado O Homem de Cor, quando percebeu que o homem de cor também poderia ser associado com o asiático, e também pelas próprias críticas internas da comunidade brasileira, e como ele, sendo um hoje pardo, mulato, ele denominou esse jornal Homem de Cor para O Mulato, em 1833. Os asiáticos eram percebidos pelas elites luso-brasileiras como imigrantes indesejáveis. Por falar nos imigrantes asiáticos, no particular, que foi parte do meu estudo no mestrado, a imigração japonesa tem um aspecto bastante interessante, porque tanto a diplomacia de Japão quanto a diplomacia brasileira, eles utilizaram um artifício para poder ter a presença de imigrantes japoneses, que foi através
de colocar que os japoneses tinham a pele clara e não revelar que os japoneses eram asiáticos. Como eu disse anteriormente, esses pequenos pormenores dão uma ideia com relação à idealização que as elites luso-brasileiras tinham acerca do Brasil. Como eu falei dos asiáticos, no caso do Nikkei, eu falo agora, um pormenor com relação ao jornalismo produzido por indígenas. Estudei, durante a pesquisa, alguns jornais, boletins e cartilhas. Jornal Pacairi Chavante, de 1991, o Imac Mirim, do Acre, em 1999, Brunim, Rio de Janeiro, em 1994, cartilhas de Guajajara, Maranhão, 1976, entre outras publicações indígenas. Pude perceber que é indissociável abordar-se práticas culturais indígenas separadas de práticas políticas. Do mesmo modo, e aí eu passo um exemplo, do mesmo modo que será muito difícil perguntar ao indígena da etnia Guarani-Mibiá, que tem no Espírito Santo, Rio de Janeiro e no sul do Brasil, e perguntar ao indígena Mibiá para que ele possa deixar de lado a sua filosofia espiritual da terra sem mares. Ele não consegue descolar da terra sem mares, que é algo que ele tem para com ele, com a sua filosofia Mibiá-Guarani. Queria passar uma informação agora com relação à imprensa negra. O conceito de imprensa negra, ele é trazido pela militância negra com o sentido daquela imprensa que é engajada politicamente nas demandas e nas reivindicações do negro e da negra. A imprensa negra, como eu disse anteriormente, em 182 anos de circulação, com bastantes intervalos, em função da irregularidade, em 182 anos dessa imprensa negra, raras são as páginas que abordam as tradições da fé de matrizes africanas. Em 182 anos, tomando por base o Jornal do Mulato, vindo até 2015, são raras as páginas dedicadas às tradições da fé de matrizes africanas. Por quê? Porque há esse silêncio com relação às tradições da fé de matrizes africanas. O porquê seria por conta do preconceito existente e que fazia com que negros e negras procurassem dissimular a sua religião, como hoje ainda acontece, de dizer-se, inclusive católico, ou e não dizer que é catolicismo, ou que é, enfim. Em 182 anos, raras são as páginas da imprensa negra, que é aquela
considerada como o jornalismo dos negros engajados criticamente, com irrisória veiculação. No livro da nitidez e invisibilidade, legados do pós-emancipação do Brasil, de Gomes e Domingues, 2013, o professor Flávio, Gomes e Domingues, eles chamam a atenção para um processo de desracialização do afrodescendente. Isso para compreender porque essa ausência do discurso nesses 182 anos da imprensa negra sobre os terreiros, sobre a quantidade de terreiros. Também, a Miriam Ferrara, em 1986, no seu livro da sua pesquisa, ela comenta sobre posições controversas por parte de alguns jornais produzidos por negros, quase que percebidos como apologias a tornar-se brancos, a negros que buscavam converter-se ou serem convertidos em brancos. O jornal Clarim da Alvorada, de São Paulo, critica essa postura da desracialização. Aspas, homens há que só vivem para desfazer os esforços de outros. Julgam-se grandes, competentíssimos, mas não passam de indesejáveis em certos meios onde se nota a boa vontade. Homens sensatos que já trabalham em prol da raça poderão afirmar este fato verídico. O fato verídico está relacionado com negros que não estariam, segundo a imprensa, segundo no caso do elaborado, assumindo-se como tal. Daí talvez pudéssemos explicar o porquê de não mencionar as comunidades de terreiros. Um corte, porque é curto, e queria dizer que essa ausência na própria mídia produzida por negros engajados eu queria dizer que a mudança de um paradigma. Os discursos, numa conjuntura de redemocratização, como foram nos anos 80, e se quiser também os anos 70 com o processo de distensão militar, e 80 com a redemocratização, eu pude sublinhar, destacar alguns fatos ocorridos no movimento popular, que é onde estão os negros, as negras, muitas das minorias luteadas. Em 70 e 80, eu queria destacar, houve um movimento dos moradores de favela, a Federação das Associações de Favelas do Estado da Dona Vara, que foi criada como desdobramento das primeiras associações de favelas que foram criadas na década de 40. Nos anos 70, então a FAFEG, que foi em 63, com a fusão, a FAFEG transforma-se na Federação das Associações de Favelas do Rio de Janeiro. Um outro movimento de moradores, a FAMEG, que é a Federação das Associações de Moradores do Rio de Janeiro. Esses dois movimentos, utilizando-se no termo moradores, não traziam no seu âmbito as discussões do racismo, das comunidades de terreiros e
o que se trazia com relação a feminismo não contemplava as mulheres dos morros e das periferias. Enquanto a FAFERJ, localizada como diz o próprio nome, das favelas, tinha como grande bandeira urbanização, sim, remoção, não. Parecido com algumas questões que acontecem ainda hoje em dia. A FAMERJ, que desdobrou-se em bairros como Gávea, Laranjeiras, Código Velho, Flamengo, entre outros, teve como princípio duas bandeiras. Uma, educação para a cidadania, e a outra, a bandeira dos mutuários, que era a conquista da casa própria. Em ambas, FAMERJ e FAFERJ, a discussão das demandas do alto brasileiro não era visível, do qual podemos participar da sua reorganização. Ele tinha uma discussão em que deslocava a mulher. Convencionou-se a denominação movimento negro para explicitar a organização política dos negros e dos negros. O termo era movimento negro, e não movimento de negras e de negros. Não havia, no bojo da discussão do movimento negro, ou se quiserem, movimento de negros e de negras, discussão, reflexão sobre as comunidades de terreiro. O que muda aqui no Rio de Janeiro? O que mudou no Rio de Janeiro foi quando uma associação de ex-alunos da Fundabem, aqui nós temos o Gani, o Santos, que foi um artigo dessa associação. Então, a associação dos ex-alunos da Fundabem traz uma historiografia porque ela surge como uma coalização cuja característica é a polifonia, diferente do movimento de favela, do movimento dos moradores da FAMERJ, e diferente do próprio movimento dos negros e das negras. A polifonia trazida pela Associação de Ex-Alunos da Fundabem é onde apresenta, vou ser mais breve ainda, é onde apresenta, primeiro, traz a discussão da comunicação étnica através de um jornal nascido no âmbito da SEAD, que discutia uma estratégia de se buscar o dialogismo junto às demais comunidades étnicas como tática para enfrentamento do preconceito, da discriminação, do racismo, da intolerância. Um outro dado, a ACEAP, nessa coalização que ela estabelece, ela traz a vertente do feminismo debatido por mulheres das classes populares, com diferenças marcantes com relação ao feminismo sob o escopo da classe média branca. Trouxe também a SEAP, ou melhor, permaneceu depois, trouxe a SEAP a sua bandeira primeira, que está embutida na questão do menor abandonado, que era, na verdade, a discussão trazida, a questão umbilical trazida pela Associação de Alunos, que discutiu a necessidade de se pensar a lei do direito livre numa ressignificação do que acontecia com aquela conjuntura dos anos 80.
Por último, e é o gancho que eu faço com a questão da intolerância religiosa, por último, na coalização estabelecida pela Associação de Ex-Alunos, origina-se o Instituto de Articulação das Religiões Afro-Brasileiras, INARAB, o IPELS. Essas organizações, elas cometem algo que seria uma sinapse cultural, porque o INARAB, o IPELS, eles fazem um religamento da política e da fé de matriz africana. É tão precioso que o Estado suprime a liberdade para punir alguém. As pessoas são presas, são impedidas de ir e vir quando o Estado entende que elas cometeram um mal à sociedade, quando feriram as regras da sociedade. E compete no sistema democrático justamente ao Estado tutelar essas liberdades. Ora, eu acabo de dizer que a liberdade é o bem mais precioso. Mas será que o cidadão pode tudo? Será que eu posso tudo enquanto cidadão? Não. E a esfera jurídica estabeleceu uma hierarquia normativa para tratar desta e de outras questões. Então nós temos um grande guarda-chuva que é a Constituição Federal. Ela garante a liberdade. Ok. Mas ela não esmiuça, ela não desce em detalhes de como será o exercício dessa liberdade. Aí vem as leis complementares e as leis ordinárias, as leis delegadas, as portarias, as normativas e por aí afora. E as leis ordinárias, como o Código Penal, por exemplo, já estabelece há muito tempo que eu não posso falar tudo que eu quero. Tem lá tipos penais que determinam que há crimes de calúnia, de injúria, de difamação. Portanto, o direito penal, assim como o direito civil, inclusive pode punir aquele que causa dano a outra pessoa pelas suas expressões. Então nós temos o guarda-chuva, que é a Constituição Federal, as leis subordinadas que tutelam a liberdade. Nós, cidadãos, de qualquer cor, de qualquer raça, de qualquer credo, de qualquer origem, de qualquer qualidade, capacidade intelectual, cultural, não podemos tudo. Não no sistema democrático. O Estado tutela essa liberdade. Agora, é muito delicado, muito difícil tutelar a liberdade religiosa. O que é ter liberdade religiosa? Eu sou religioso, eu me coloco nesta mesa pedindo licença, a universidade me chamou como religioso, não me chamou como advogado, não me chamou como pretexto, me chamou como religioso. E é deste recorte que eu preciso falar. Como tutelar a liberdade religiosa? Certa vez eu debatia isso com um jurista, ele dizia assim: mas a gente não pode tutelar a liberdade de expressão dos evangélicos porque faz parte da dogmática deles encontrar o demônio. Eu disse: isso é o problema deles. Eles têm que acertar isso. Mas se eles querem, como nós, os candonecistas, queremos exercer a nossa liberdade no Estado de Direito, nós também temos que apertar os nossos parafusos. Isso é parte do desafio que a sociedade tem para viver em harmonia. Isso é um desafio nosso. Eu não posso dizer tudo o que eu acho, mas eu posso achar tudo o que eu devo. Parece contradição, mas não é. O que o Estado nos diz nessa hierarquia legislativa? Você tem a liberdade de crer no que você quiser. Se eu quiser dizer que aquele ventilador é Deus, eu posso dizer, posso professar um credo a ele,
posso ritualizar, posso, é o meu direito. Mas eu não posso dizer que aquele ventilador é melhor do que aquela cadeira, que é o Deus de outro cidadão. Isso eu não posso. Isso não me é devido no Estado de Direito. Mas e nem dentro do meu templo religioso eu poderei expressar aquilo que eu acho correto? Não. Não. Se você quer expressar tudo aquilo que você acha correto, sem ofender alguém, o faça no banheiro, trancado. É uma regra do Estado, é uma regra de convivência. Em público, nós devemos tornar públicas as nossas posições sem ofender o outro. E o Estado entende que a ofensa é um bem pessoal, subjetivo. Portanto, eu posso me referir a ele de uma maneira que eu acho correta e ele se sentirá ofendido. Mas eu cometi crime, cometi na visão dele. Certa vez uma pessoa me procurou por conta daquele episódio da AMA, etc. e tal, que nós entramos com uma denúncia em função de vídeos que foram postados no Facebook, que nós entendemos que eram ofensivos das religiões de matriz africana. E essa pessoa me mandou um vídeo postado no YouTube que revelava uma charge, uma paródia de um grupo de comediantes sobre a religião de matriz africana. Ele disse: o senhor não acha ofensivo? Eu falei: desculpa, mas eu não achei. Eu não achei. Esse direito inalienável é pessoal, é intransferível, é subjetivo. E assim a lei entende. Da mesma forma que os crimes de calúnia, de difamação, de injúria, precisam da motivação do réu. Eu preciso me sentir ofendido. Há pessoas que xingam e são xingadas, mas entendem que está no contexto. É um direito delas. Agora, se eu me sinto ofendido, eu tenho também o direito de questionar essa ofensa, de pedir uma reparação, inclusive pecuniária, a respeito dessa ofensa. Mas como o Estado pode tutelar essa liberdade de expressão com a liberdade religiosa? Fala-se muito em censura, e censura virou um palavrão. Mas a sociedade brasileira já encontrou há alguns anos fórmulas, maneiras, soluções para tratar questões da mídia, por exemplo. Foi feito um conselho montado por representantes de diversas mídias para que esse conselho entendesse, de acordo com o senso social, não só meramente o senso econômico, pecuniário, mercantilista, limites para que as mídias pudessem se expressar, limites para que as mídias pudessem apresentar os seus programas de acordo com o seu conteúdo, com a faixa etária, etc. O Estado não intervém mais. A sociedade criou um conselho. Eu entendo que talvez seja essa a melhor solução. Nós buscarmos também, através da tutela estatal, buscarmos também, através desse mesmo mecanismo, um conselho que possa delimitar os limites dessa liberdade religiosa. Por quê? Nós não podemos banalizar essa questão. Nós, de matriz africana, é ruim colocar essa questão do ponto de vista de vitimização. Mas é um fato. Nós também não podemos nos ofuscar ou nos afastar dessa realidade. As mídias têm sido palcos de ofensas cotidianas às religiões de matriz africana. Cotidianas. Eu duvido que algum de nós
não tenha tido a oportunidade de ligar a televisão, de zapear a televisão e pegar um canal onde religiosos, ou pseudo-religiosos, determinadas matrizes, utilizem o espaço midiático para ofender valores, bens sagrados das religiões matrizes africanas. E o Estado é absolutamente omisso em relação a isso. Por que não dizer covarde? E mais do que isso, interesseiro. Porque há enormes financiadores de campanhas, há grandes bancadas políticas que têm interesse em manter esse espaço midiático. Não é como falar em mídia, em liberdade de expressão, em tutela do Estado, sem colocar essa questão à baila. E pior, como infelizmente o Estado e a própria sociedade têm sido omissos conjuntamente em relação às concessões públicas. Vocês têm ideia? Veja bem, primeiro ponto, a concessão midiática, a concessão de televisões, de rádios, etc. e tal, são tuteladas também pelo Estado. O Ministério das Comunicações foi encarregado de conceder espaço para as emissoras, por exemplo, de TV. Sabe quantas emissoras católicas existem? 7. Sabe quantas emissoras ditas ecumênicas existem? 3. Estou falando de rede fechada, perdão, de rede aberta, rede aberta. Sabe quantas emissoras evangélicas existem? 11. Sabe quantas emissoras de matrizes africanas existem? Nenhuma. Nenhuma. Então nós precisamos também, enquanto cidadãos, conhecermos esses direitos, entendermos esses valores e buscarmos os mecanismos, as ferramentas que o sistema democrático nos oferece. O Ministério Público é uma ferramenta e tem que funcionar como tal. Porque constitucionalmente o Ministério Público não está aqui para defender o candomblé, nem para defender a Umbanda, nem para defender o catolicismo, nem a igreja evangélica, nem o budismo. Está para funcionar como fiscal da lei. E se a lei diz que houve mácula ao sistema, o Ministério Público tem que agir, deve atuar, não para nos beneficiar, mas para exercer o dever dele. E nós temos provocado pouco o Ministério Público. Nós temos cobrado pouco do fiscal da lei que exerce esse papel. E certas vezes, discutindo com promotores, discutindo com operadores do direito, eles dizem, mas essa é uma questão religiosa, de foro íntimo. Até a página 2. Na página 3 já ofende a liberdade de expressão e ofende a liberdade religiosa. Essa sutileza é sempre muito difícil de administrar, claro. Estou falando de questões subjetivas, de entendimentos pessoais, autônomos. Mas se me ofendeu, eu tenho que provocar. Ah, não ofendeu a ela, mas ofendeu a ele, ele vai buscar. Algumas pessoas falam que nós estamos judicializando a religião. Não, eu não penso assim. Nós estamos usando as ferramentas que o sistema nos oferece. E temos que usá-las. E vale dizer que o Ministério Público é uma ferramenta para nós mais barata do que o Judiciário, que não só paga custos. Temos que usar. Eles são pagos pelo governo. São pagos com os nossos impostos pelo governo, diga-se de passagem. Nós precisamos perceber que a ofensa religiosa é pessoal. Então nós, enquanto pessoas, sejam pessoas físicas ou as pessoas jurídicas, a ficção da pessoa jurídica, enquanto instituições, temos que agir, temos que demarcar o nosso espaço, temos que mostrar as nossas ofensas, onde nós estamos sendo feridos no nosso direito. Porque a liberdade de expressão não é total, não pode ser total em lugar nenhum do mundo. Nós precisamos organizar essa bagunça. O Estado tutela. Mas o Estado quem é, senhores?
Quem é o Estado? Aonde mora o Estado? Quem compõe o Estado? Somos nós, enquanto cidadãos ateus, enquanto cidadãos religiosos, enquanto cidadãos. E para falar em liberdade, não adianta falar de juridicidade, não adianta falar de juridiquês. Nós precisamos descer a realidade da vida. Liberdade só existe onde há pessoas. E nós precisamos respeitar as pessoas. Liberdade religiosa, liberdade de expressão, se aprende em casa. E nós, pais, mães, tios, vizinhos, avós, irmãos, nós precisamos assumir o nosso papel de educadores, toscos que sejamos, mas educadores. Se nós queremos uma sociedade menos agressiva, menos intolerante, nós precisamos assumir a responsabilidade de ensinarmos isso dentro de casa. Nós precisamos administrar, enquanto Estado que somos. Essa é uma questão que não termina aqui, obviamente, mas são reflexões que nós precisamos trazer. São ponderações que nós precisamos fazer no nosso foro íntimo e também em foros qualificados como esse que a academia nos disponibiliza. Agora, enxergar questões dessa delicadeza como distantes é um grande perigo. A mácula liberdade religiosa não está na televisão, está dentro da gente. E nós precisamos entender que esta ficção não pode nos envolver. São questões cotidianas, reais, sensíveis. É sempre interessante mencionar que, embora eu falo isso com muita liberdade, porque eu sou negão. Negão desbotado, mas sou negão. E é curioso, porque a minha mulher é negra. E ela falava muito do preconceito racial, e eu não entendia. Eu não conseguia entender o preconceito racial. Primeiro, porque eu não tinha, e segundo, porque custava a formular a possibilidade de alguém ter esse tipo de sentimento. Mas eu só entendi o preconceito em si, quando ele veio pelo campo religioso. Porque quando você se apresenta como candomblessista, não adianta ser negão, ser neguinho, ser negro, ser preto desbotado, é macumbeiro. E aí este preconceito nos iguala a todos. Aí eu entendi o que era preconceito. Entendi mesmo. Naquele instante em que eu me senti rejeitado, em que eu me senti diferenciado, eu compreendi, num lapso de segundos, muita coisa que eu não tinha entendido. Como, por exemplo, a questão das cotas, a questão da liberdade religiosa de verdade, porque não se mensura sentimento pessoal. Eu digo sempre, outro dia eu participei de uma mesa e o companheiro da mesa falou: o candomblé está embranquecendo. Eu digo: amigo, minha mãe era negra, minha mulher é negra, meu Deus é negro. Quem é mais negro aqui? Como é que a gente mensura sentimento? Como é que a gente mensura emoção? Não há como. Então, a liberdade religiosa e a liberdade de expressão passam, antes de mais nada, pelo respeito ao cidadão. Esse é o recado que eu queria passar para todos. Muito obrigado. Olha, o trabalho, a gente deixa
direcionadas para a Igreja Católica na questão da teologia da libertação. E a minha pergunta é um misto de pergunta e reflexão, né? Porque enquanto uma católica formada dentro da lógica da teologia da libertação, eu também sou discriminada, e dentro da minha religião, né? Então, realmente, essa questão do desrespeito, da intolerância, ela acontece até dentro dos próprios grupos religiosos. Mas, como foi colocada a questão da imprensa, né, a respeito à religião, então eu gostaria que a mesa se colocasse em relação a isso, né? Porque o que eu observei nos noticiários era que, né, estava se ofendendo ali a liberdade de imprensa. Mas e a questão religiosa, né? A questão da representação do profeta, né? Todas essas coisas. Algumas vozes apareceram, eu percebi isso, algumas vozes apareceram, no entanto, na minha avaliação, e aí eu gostaria, né, do ponto de vista de vocês, na minha avaliação, o que predominou, né, o que foi hegemônico, foi essa mácula, né, a ideia de liberdade de imprensa. Então, eu gostaria de uma colocação nesse sentido. As celebrações do Espírito Santo, a que eles incorporam, é divina. E são essas questões diárias nas rádios gospel, nos programas de televisão, que vão formando mentalidade de pessoas que nós somos demônios. E assim que elas atuam, nós estamos no direito de nos agredir, de nos diminuir e de nos apoiar. Eu gostaria que o senhor me dissesse como a gente pode tentar mudar essa realidade, porque quem sabe o que é bom, o que é dentro, onde quiser, não sei o que, mas ele vai ter uma mídia. Isso eu me sinto habitado e acho que muitas outras pessoas aqui da nossa crença estão nesse. Obrigado, e causou todo o impacto na França. A pessoa que perguntou. Antes de responder, vou fazer só uma realidade. Porque ali em França tem a questão do islamismo, né? Nós vamos fazer primeiro aqui no Brasil. No carnaval passado, o carnavalesco Joãozinho 30, pode me ajudar? Está lembrada? Bom, com essa lembrança que você teve agora, a gente pode voltar então para a questão da circunstância, né? Eu penso que, primeiro, qual é a mídia que reverberou o acontecimento? Foi o país? Bom, foi uma mídia hegemônica de França, do Brasil, ou seja, do Ocidente. Penso eu que há um trabalho incessante de reforçar estigmas com relação ao islâmico, passando a falsa ideia de que os islâmicos são terroristas ponto. Penso eu que dentro dessa linha de pensamento, de buscar reforçar estereótipos, eu tenho então sempre no princípio das metades, né? Você pode ter uma metade bélica e uma metade pacífica. Diante de uma publicização como aquela, você instiga que uma parte que não vai ficar satisfeita com esse tipo de colocação se manifesta. E no que ela se manifesta, você não é verdade para poder dizer, olha como eles são, eles devolvem o preconceito para eles, dizendo que não pode ser assim. Então, eu quero dizer, por isso, eu penso que foi uma manipulação editorial que se teve
buscando, na verdade, acirrar um conflito já existente. Onde o Ocidente sempre traçará a ideia de que o islâmico estaria errado. Eu penso dessa forma, como eu disse há pouco, eu disse certo e errado, mas a sociedade aberta para debater. Por isso que eu fiz a unidade de 1930 para ver como essas coisas também funcionam. Não lá como aqui também. Com relação a eu ter feito a trajetória, de ter buscado o movimento dos moradores, e qual teria sido o link com relação momento ao atual movimento voltado para a comunidade de terreiro. Certo? Por exemplo, no início da minha fala, eu pensei assim, eu não vou buscar falar sobre mídia hegemônica. Mídia hegemônica pertence a 7 a 8 famílias eurocentradas. Não vou falar nada. Mas é um direito da população, dos negros, de todos nós, que cobraram, porque é uma concessão do Estado. Eu preciso ir para um outro caminho dessa discussão. Eu vou para um outro caminho, por isso que eu quis colocar o impacto de se discutir como em 182 anos de um jornalismo não se explicita a cultura do terreiro. Isso vai ser uma nova linha de pesquisa, porque na verdade nós sabemos que aqueles que faziam as mídias e fazem a mídia étnica, terão muitos que pertencem à cultura do terreiro, uma estratégia de sobrevivência. Agora, não aparece. Mas eu posso dizer que só a partir dos anos 90, século XX, é que o PJT criou revista Odara, jornal Odara, entre outros. Só a partir de 90 que fica explicitado o discurso, a politização dessa questão. Porque até então, anteriormente, mas eu estou voltando para a década de 70 e 80, o que se tinha, por exemplo, na década de 70, era você ouvia falar pela mídia hegemônica, porque a classe média do Rio ou de Salvador, que foi, estive militando a obra do Alaqueiro, estive militando a Mãe Menina, o Antônio Carlos Magalhães sempre com uma presença constante, mas você não ouvia falar com relação aos marxistas. Não tem essas visitas, sobre a questão do chaveamento. Eu acho também, sem dúvida nenhuma, que a mídia que é muito forte, muito forte, muito autoprotetiva, ela defendeu excessivamente o chamado direito de liberdade de expressão, a liberdade de expressão,